te aceitando e convidando. Mas acho que a gente tá tendo algum probleminha. Eu vou te convidar agora de novo e aí tu vê se consegue aceitar o convite. Agora foi. Deixa eu só Ai, que melhorar aqui. bom. Deixa eu Eu também melhorar vou aqui. me encaixar melhor aqui. Isso. Tu tá bem? Eu tô, e vocês aí? E aí, Tu me ouve bem? ouço. Eu tô sem fone, mas eu tô ouvindo bem. Tá tranquilo aqui pra mim. Pronto. Eu vou convidar de novo também a Vitória. Ela tinha me dito que estava no trânsito a caminho de casa. Então, vamos ver se ela já conseguiu chegar. Rio de Janeiro, né? Eu imagino. Aqui, João Pessoa, já está o caos completo, já não tem mais horário para ter trânsito. Eu imagino aí a loucura. É. Ela tá bem no centrão ali. Vamos ver. A gente aguarda, mas também a gente pode ir começando e batendo o nosso papo. E aí, quando ela chegar, a gente inclui ela. Complementa, tá certo. Pode ser? Então, Uhum. a gente. Excelente. Então, pronto. Eu vou fazer aqui as nossas formalidades. Pedir um pouquinho a paciência de vocês para a gente começar. Então, boa noite a todas, a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos à live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário. Essa é uma mostra de filmes sobre direitos humanos, realizada pela MPC Filmes, com o patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, nessa edição, nós estamos promovendo debates tanto no formato presencial quanto no online. Então, para quem está nos acompanhando de casa, o link do filme está disponível tanto aqui no perfil quanto no perfil da MPC Filmes. Hoje nós vamos discutir o documentário Olha para Elas, que é uma produção que traz à tona histórias de mulheres que vivem a realidade do encarceramento no Brasil. Esse filme foi dirigido por Tatiana Sager e roteirizado por Renato Nunes Dornelles, e ele apresenta a trajetória de 5 mulheres, mães que enfrentam o afastamento de seus filhos devido à prisão. É uma obra que aborda questões urgentes sobre gênero, abandono, as condições precárias do sistema penitenciário feminino, refletindo a realidade de mais de 40 mil mulheres encarceradas no país. Para nos guiar nessa reflexão, eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada mais que especial, Bruna Cristina, que é ativista na perspectiva social e de gênero, estudante do 6º período de psicologia, co-criadora do coletivo Matrizes, grupo de apoio a mães e bebês em situação de vulnerabilidade e consultora de amamentação. Mulher cis periférica e mãe de um adolescente. Ou seja, em resumo, Bruna é uma pessoa central e fundamental para a gente ter um olhar sensível sobre a maternidade, a vulnerabilidade e a resistência. Esse debate também conta com a Vitória Gonçalves, que está chegando, está no trânsito, a caminho de casa e a caminho da nossa live. Então, assim que ela chegar, eu retomo a apresentação dela e a gente acolhe ela no debate. Bruna, obrigada. Primeiro, né, para a gente começar, assim, muito obrigada por ter aceito esse convite e o desafio, né, de discutir essa realidade que é tão dura, mas essencial para a gente pensar não só o país que a gente vive, mas também o país que a gente quer viver, né, o país que nós queremos construir. Então é uma honra e um prazer ter tu aqui com a gente, ainda mais nesse dia que é tão especial, né, para quem não sabe, Bruna está de aniversário, gente, essa coisa, assim, que é esse dia solar que a gente tem, que é um dia, né, de abertura de caminhos. Então, queria te agradecer pela generosidade de dividir ele com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a Fala. oportunidade de ser presente, né? Porque eu, como uma mulher branca, a gente pensa assim, não tem tanta coisa para contribuir, mas no lugar de periférica, realmente a gente vem organizando aí vários conteúdo, várias militâncias, e também sou mãe de um menino negro de pele clara.
e meu marido também é retinto, então acaba que os atravessamentos da periferia, eles se tornam bem presentes, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade de falar aqui, de conversar aqui e de aprender também, porque eu percebi que existe pautas que o feminismo ele não está abrangindo, né? Mesmo eu tendo esse olhar de que o feminismo ele não abrange mesmo, porque também tem essa questão do neoliberalismo que atinge o feminismo, mas tem coisas que estão bem camadas, bem internas, assim, de abordar a verdade. Ótimo, eu vou pegar esse gancho, então, porque eu queria também, né, que você apresentasse um pouco dessa trajetória em primeira pessoa e contasse também como que tu chegou até esses temas, ou esses temas chegaram até a ti, né? Porque eu recentemente, também nesse processo de pesquisa, impulsionado pelo Circuito em Movimento, eu fui reler o Encarceramento em Massa, né, da Juliana Borges. E aí encontrei também uma entrevista dela num programa Reconverse, em que ela vai contando como que foi esse processo da escrita e de chegada mesmo a esse tema de pesquisa, né, que não era o tema de pesquisa dela da graduação e tudo mais. E aí ela tem uma fala que para mim foi muito impactante, porque ela fala que ela estava buscando, na verdade, uma questão que tocasse a experiência de vida concreta dela. E ela diz, enquanto mulher periférica, enquanto mulher negra, eu percebi que a violência policial e o encarceramento era uma questão que atravessava a minha vida e que voltava, né? Esses episódios, eles eram recorrentes. Né? Ela teve um bisavô que foi preso político, ela teve um irmão que passou pelo sistema prisional, amigos que perderam a vida, né? Enfim, pelas disputas territoriais, e esse testemunho por si só já é algo que diz muito da nossa sociedade, né? Por que a violência policial e o encarceramento é uma pauta recorrente na vida de certas pessoas, né? Não de todas. Assim. E aí eu queria devolver essa pergunta para ti, Bruna, como que esse tema, todos esses temas, né, no qual tu foi se especializando e atua hoje, como que eles chegaram até ti? Ou foi uma busca ativa, né, de fato, tu foi atrás deles, assim, queria que tu se apresentasse mais, né? Porque os títulos, eles são muito importantes, mas eles não contam tudo. Mas também contasse um pouco mais, assim, sobre o próprio grupo, né? Que tu é co-criador, enfim, tudo isso. Na verdade, os títulos, eles contam, né? Os títulos, eles não contam praticamente nada. Porque eu sou a filha mais velha de uma filha mais velha. E todas as mulheres da minha família trabalhavam com questões domésticas, com trabalho de cuidado. Então, e a maioria mulheres negras, na minha família também, minha avó também é minha avó materna é uma mulher retinta. Então, você pensa que a pobreza, o atravessamento do trabalho de cuidado, ele permeia todas as mulheres, assim, sabe? A gente não conseguiu, nenhuma de nós conseguimos fugir da pobreza junto com os nossos filhos. E sendo a filha mais velha e estando num local periférico, que a gente sempre morou em lugares onde tinham questões de tráficos, mas seja como for, ser pobre já delimitava, já trazia para a minha realidade questões de pedofilia, questões de violência de gêneros em geral, de classe em geral. Então, sempre muito classismo, sempre muito difícil dialogar com a sociedade, sabe? Mas uma sociedade sempre deixou a gente meio nas bordas mesmo, né? Então, quando eu cheguei à maioridade, comecei meu relacionamento, a gente logo engravidou e começamos a vida dois, e aí então veio meu filho. E fomos morar numa periferia também, junto com as redes sociais, que acho que foi um boom, né, que aconteceu para todo mundo, e eu comecei a perceber que algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, na minha realidade, não é necessariamente culpa minha. Por exemplo, eu só fui conseguir descobrir, fazer a contagem de quantos pedófilos tinham me atravessado, né, de que tinham me violentado, em processo terapêutico.
até acho que 10, 12 anos atrás. E aí foi justamente nesse momento que entra a internet. E aí eu começo a fazer uma leitura particular individual disso, né? E entender que onde está a culpa, de quem é a culpa, lidar com essa culpa, falar disso na família. E ao mesmo tempo começou a acontecer algumas manifestações aqui na cidade, e eu fui e falei assim, cara, e tinha microfone aberto nessas manifestações, e eu comecei a falar assim, cara, eu também quero falar dessa dor, eu tenho algo para falar. E aí a primeira vez que eu falei foi assim, foi uma energia que eu não tenho como explicar. Só sugerir que toda mulher passe por essa energia de você abrir, sabe? De você realmente se libertar. Foi libertador. E desde então, todas as oportunidades de falar, eu utilizo, sabe? Mas lógico, né? Com algumas teóricas, fundamentando o meu pensamento. Já li diversos livros, mas para além dos livros, sempre tem alguma coisa no diálogo que me incomoda. Por exemplo, assisti o filme, o documentário, e entrei numa noia, assim, passei o dia inteiro com as amigas no telefone, desde uma pergunta que uma amiga minha fez 2 dias atrás, numa reunião que a gente estava, sobre como que, quando essas mães, quando esses filhos vão embora, né? E aí eu fiquei assim, respondi ali pelo que eu entendia, mas fui pesquisar e várias intercorrências em relação a esse aleitamento me atravessaram e conversei com várias advogadas, Manuela, ninguém sabia. Assim, sabe, pessoas que. E eu falei assim: não, mas seu marido não trabalha com isso? Vê aí pra mim. Amiga, você não acabou de. Vê. Amiga, você não é do SUS, você não trabalha. Ninguém tinha uma resposta, sabe? E aí me mandaram um telefone de uma mina, de um coletivo, que depois eu até vou te passar o contato, que realmente organiza isso em sistema prisional. E aí ela conseguiu me dizer. E foi quando eu tive uma resposta, eu falei assim: nossa, eu achava que eu tinha muita informação, que esses anos eu estava organizando muita coisa. E sempre olhei para o encarceramento feminino com muito incômodo sobre o absorvente. Todo mundo fala do absorvente, todo mundo fala da falta do sabonete. Mas, gente, um absorvente e um sabonete perto do que realmente falta para essas mulheres e crianças, sabe, é tão irrisório. E aí eu me coloco nesse lugar desse feminismo que eu luto contra, sabe, Manuela? De falar assim, ó, tudo bem, isso daí eu entendo, mas é um feminismo que todo mundo está dialogando, é um feminismo que entra dentro do patriarcado, é um feminismo que entra no capitalismo, ele está confortável. É um feminismo que está sentadinho na mesa junto com o patriarcado e com a misoginia, sabe? E aí eu me vi nesse lugar e falei assim, caramba, então realmente um constrangimento novo, sabe? De entender algo novo e algo que sempre me teve dentro da minha realidade. Falei com meu marido hoje na hora do almoço, eu falei assim, Joelle, porque assim, a gente pensa que a gente que é pobre não é sobre a gente, né? Mas se você é pobre e você está na periferia, você pode ser presa a qualquer momento, porque uma parcela enorme dessas mulheres estão lá sem motivo, ou porque estavam no lugar errado, ou porque se relacionam com pessoas erradas. Então, assim, pode acontecer com a gente e a gente não sabe como que funciona, sabe? Como que realmente isso relaciona com a vida dessas mulheres. E aí, queria também engatar aqui que não são mulheres, Manuela, porque na minha perspectiva de gênero, eu tenho uma militância de falar, gente, a mulher, eu percebo ela como um núcleo central da, da perspectiva humana, porque no desenvolvimento, sabe, a mulher ela realmente é o chão onde toda a nossa sociedade vai pisar, porque uma mulher ela é o ambiente para esse filho, e esse filho ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma menina, ele pode ser um menino, ele pode ser uma pessoa trans, ele pode ser uma pessoa com deficiência, diversas. Então, assim, quando uma mulher se propõe gestar, sabe, de maneira compulsória ou não, a gente não sabe o que vai vir ali, sabe? Não pode ser, assim, uma grande surpresa, uma grande novidade, e né? Então, assim, eu entendo como a mulher um ser universal, sabe? Aí buscando essa universalidade, porque se você. Mas assim, é isso. Então foi mais ou menos a vida, junto com a maternidade, junto com algumas percepções externas e uns atravessamentos que aconteceram comigo também. Talvez tentando entender esse lugar da pedofilia na minha vida. Talvez por aí, eu acho. Uau. Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente, Bru. Fico muito honrada de, assim, de ser mulher
e ter acho que uma dos privilégios é poder encontrar ao longo do caminho tantas mulheres assim potentes, né? Vicky, queria te dar as boas-vindas, agradecer por tu estar aqui assim nessa fração de tempo, na loucura do dia, né? Chegando do trabalho e já entrando aqui no nosso debate, então seja bem-vinda, muito obrigada. Eu vou retomar então a apresentação. Apresentar aqui, né, para quem está assistindo agora e vai assistir depois. Então, quem entrou agora na nossa live é a Victória Gonçalves, advogada, formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduando em Responsabilidade Civil e Contratos pela PUC-Rio, ativista em Direitos Humanos e Direitos das Minorias, também atua como extensionista no projeto Direitos Humanos na Infância e na Adolescência, ou seja, tudo a ver com o nosso debate. Tenho certeza que vai trazer contribuições essenciais sobre o impacto desse encarceramento, né, na vida das mulheres, de seus filhos e de suas comunidades. Vicky, queria começar já direcionando uma pergunta aqui para ti, que é assim, para mim, é a pergunta que tem assim, estado presente na minha cabeça desde então, que é sobre a prisão como esse novo espaço, assim, reservado às mulheres negras, né? Porque... E aí vou compartilhar aqui uma reflexão que claro, assim, né, já ecoa com outras teóricas, mas também que é muito pessoal, então estejam à vontade para discordar. Mas eu fico pensando que o nosso projeto de nação, assim, pós-abolição, né, ele se calcou numa política de embranquecimento da população. E aí esse projeto de miscigenação, ele operava tanto pelo casamento interracial, né, mas também pela eliminação sistemática dos homens pretos. Então, de certa forma, a minha impressão é que essa miscigenação via casamento interracial, que era sempre entre mulheres negras e homens brancos, né, nunca entre homens negros e mulheres brancas, de certa forma poupava, entre aspas, as mulheres negras dessa eliminação física, porque elas eram um meio necessário para esse embranquecimento, né? E para a continuação dessa produção de trabalhadores, assim. Então, a gente viveu séculos, a gente foi construindo isso, né, que a Lélia Gonzalez, outras autoras falam da geografia da dominação, que foi essa delimitação dos espaços, né? Então, tem uns espaços que vão ser comuns aos brancos e outros que vão ser comuns à população negra. E aí a gente tem desde a Casa Grande até os altos postos de trabalho, até a senzala, e esse caminho vai até as periferias, né? E para os homens negros, em especial, eu acho que esse caminho né? Foi das senzalas, às periferias e aos presídios, né? A gente viu isso acontecer ao longo de séculos, assim, né? Então, não sei se eu estou me fazendo entender. E aí eu fico, vivemos isso, né? Essa eliminação sistemática, um projeto de nação que se baseou nisso, né? Em construir lugares, inclusive, para as próprias crianças, né? Para as próprias crianças negras. Então, a gente tem essas instituições de controle, né? Para os meninos. No entanto, nas últimas 2 décadas, a população carcerária feminina no Brasil, ela cresceu mais de 600%, né? Que é uma loucura, é um lugar que a gente não se referia ao encarceramento feminino como um encarceramento de massa, né? Tanto que no imaginário, quando a gente pensa em prisões, a gente pensa em homens, né? A gente só pensa em presídios masculinos, as imagens que vêm à cabeça, né? Que aparecem na mídia e tudo mais. E eu tenho a impressão que essa mudança, ela indica também uma transformação muito profunda, né, na forma como que o racismo e o sexismo, eles vão estruturando esse controle social. E aí eu queria te perguntar, enquanto advogada, né, então essa que também, né, é uma área em que a gente acessa muito pouco, parece que foi feito para a gente não entender, né? Então, eu queria que tu traduzisse um pouco para a gente, assim, como é que esses mecanismos mesmo sustentam, né, esse controle, esses corpos das mulheres negras, como é que eles se estruturam através do jurídico, né? Desde o ponto jurídico, estrutural, o que tem impulsionado essa explosão do encarceramento feminino, né? O que explica esse fenômeno? Por que a gente tem prendido
tanto mulheres negras no país nas últimas décadas. E é claro, hipótese. Boa noite, Bruna. Boa noite, Manu. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Queria agradecer primeiramente, né, o convite, agradecer também, né, toda essa honra, né, que é poder voltar aqui agora como palestrante, né, como uma pessoa que vai ser ouvida, né? Já estive aí também do seu lado como agente mobilizadora e esse projeto é um projeto lindo. É um projeto que possibilita que a gente interligue de alguma forma o Brasil todo, né, em uma única sintonia, que é ali expressar e fazer com que os direitos humanos sejam entendidos e sejam acessíveis, né? Através da cultura, através do cinema, através, né, dos teóricos, através dos professores, dos palestrantes, dos mediadores. Então, queria muito agradecer por esse convite e te parabenizar por hoje estar integrando esse projeto que com certeza vai ser, né, de grande enriquecimento para a sua vida e para as nossas também, que estamos aqui compartilhando desse momento hoje. Então, quando a gente estuda direito, a primeira coisa que a gente estuda, né, é hermenêutica jurídica. E a hermenêutica, ela serve para... Oi? Consegue me ouvir? Perfeito. A primeira coisa que a gente estuda é hermenêutica jurídica e ela serve para afastar, né, o ouvinte do interlocutor, simplesmente para isso. Nós temos jargões, alguns termos e legislações que elas são feitas para não serem entendidas, né, e não serem acessadas. Tanto que a hermenêutica jurídica, né, a gente chama vulgarmente de juridiquês, que são aqueles termos que as outras pessoas que não são de dentro do ramo do direito, não são aplicadoras do direito ou estudiosos do direito, não vão entender. Proposital, né? E por que proposital? Hoje, eu queria falar um pouquinho, antes de falar das leis, né, do encarceramento, queria falar um pouquinho sobre a questão da dominação cultural eurocentrista, né? A gente traz esse direito muito da Alemanha, muito, né, dos países brancos, e ele tem um motivo para isso, né? Então, quando a gente fala de homem negro, como você falou aí, né, a relação do homem negro com a sociedade, da mulher negra com a sociedade, a gente tem que lembrar que muitas vezes esse homem negro ele tem rede de apoio. Quando esse homem negro vai preso, ele tem alguém que o visite, seja a sua mãe, seja a sua companheira, seja, né, sua família ali no geral. E a mulher negra, quando ela vai presa, ela está ali num isolamento não só geográfico, né, mas um isolamento emocional. Ninguém acessa essa mulher, né? O documentário ele retrata muito bem isso, né? Os homens, quando vão presos, eles têm ali a sua rede de apoio, a sua visita, né? Quase que diária ali, seja por mensagem de texto, né? Que a gente sabe que eles conseguem mandar mensagem para essas mulheres e até controlar essas mulheres de dentro da prisão, a gente sabe que isso acontece. Seja, né, nas visitas que elas têm ali, as visitas íntimas, seja, né, com a sua mãe, quando ele não tem uma companheira, ou a mãe ou a irmã faz esse papel de levar comida, de levar mantimento, de levar roupa, e a mulher não, quando ela vai presa, ela é isolada, né? Até mesmo pelos seus filhos, como a gente pode ver lá no documentário, uma das personagens tem filhos mais velhos, né, que poderiam a visitar dentro dessa cadeia, desse presídio, mas que optam por não visitar, né? Exatamente porque existe esse julgamento, esse isolamento emocional e esse isolamento proposital, né? Dessas mulheres que são punidas e repunidas todo momento. Porque quando você comete um crime, primeiro a autoridade policial te julga, né? Ela abre ali um inquérito
né, para apurar o que você fez, apurar o delito. Depois, posteriormente, o MP, o Ministério Público, te julga, através da Promotoria de Justiça, né? Te enquadra ali em um dos artigos, seja, né, verdade ou não, a gente não vai entrar nesse mérito, né, de juízo de valor, né? Várias daquelas mulheres ali se diziam inocentes. A gente não tem acesso aos processos delas, né? Não pode dizer se é verdade ou não, se elas são inocentes ou não, mas a verdade é que a maior parte daquelas mulheres, elas são repunibilizadas todo o tempo, né? Seja pelo Estado, seja pelas suas famílias, né? Seja pela sociedade. Então, eu sinto, né, que não só, né, o encarceramento feminino é um problema do Estado, da sociedade, mas também é um problema que vem, muitas vezes, até da própria família, né? Com esse isolamento emocional que a gente encontra na maior parte das famílias, principalmente periféricas. Porque nós que somos pessoas periféricas, nós não podemos errar. A gente está sempre condicionada a ser a melhor em tudo que a gente faz, a ser 3 vezes melhor, ter que se esforçar 10 vezes mais, porque simplesmente mulheres e mulheres periféricas ainda mais não podem errar. Né? Então, é muito essa herança que a gente traz aí, até eurocêntrica, né? Porque a gente sabe que a sociedade de matriz africana, a mulher é o centro de tudo, né? São sociedades que, na maior parte, são matriarcais. E a gente, enquanto Brasil, pega esse sistema, né? Esse ordenamento jurídico brasileiro que incorpora todos esses vícios e nuances do ordenamento jurídico, muitas vezes alemão, né? Que nosso ordenamento, principalmente penal, né? Nosso Código Penal é inspirado no Código Penal alemão. Então, o problema começa a partir do momento que nós temos no direito, né, uma classe que se chama de classe de... Como eu posso explicar para vocês assim de uma forma menos jurídica, né? Eu já estou também viciada nesses jargões. Mas a gente já tem um tipo específico, né? Que inclusive é previsto, né, em lei, os policiais eles se utilizam muito disso, que é o tipo da pessoa infratora, né? O que é a pessoa infratora. E muitas vezes essas pessoas infratoras, dentro da lei, né, é uma coisa que é legal, a gente não está fazendo aqui juízo de moralidade, muitas vezes não é moral, mas é legal, né? O tipo de pessoa infratora é a pessoa negra, a pessoa periférica, já é aquela pessoa que a gente tem um estereótipo ali, o estereótipo do infrator já é aquela pessoa negra, aquela pessoa que muitas vezes é pobre. Quando você imagina, né, a gente brinca muito, né, com aquela brincadeira de mau gosto, né, de falar, ali 2 caras numa moto, já vou guardar minha bolsa. E quando você pensa nesses 2 caras numa moto, você pensa em pessoas negras, né? Quando você vê uma mulher negra, muitas vezes na rua, aqui no Rio tem muito, né, pedindo dinheiro com seus filhos, você já guarda a bolsa, né? E se você vê já uma pessoa branca com os seus filhos naquela mesma situação, você já fica emotivo, você já se coloca no lugar dela, poxa, o que essa mulher passou para chegar até aí? Então, a pessoa negra, né, principalmente as mulheres negras, elas são desumanizadas, né? Nós somos ensinados sistematicamente, culturalmente, a desumanizar essas mulheres negras, né? Então, muitas vezes, né, a gente escuta histórias de pessoas fora da curva. E aí, no direito, as pessoas têm muito isso, de fazer esse julgamento até em relação aos antecedentes, né? Que, inclusive, é uma majorante da pena. A gente vê ali no documentário que pessoas reincidentes têm a sua pena aumentada em até 1/3 por conta da reinfração, né? De voltar à situação do delito, né? Então, a gente tem que pensar o que leva essas pessoas à reinfração. Por que aquela pessoa ali ela está novamente cometendo aquele mesmo delito ali de tráfico de drogas, de furto? Por que isso está acontecendo?
porque muitas vezes essas pessoas são desde criança, né, desde o seu nascimento, né, desde o ventre da mãe, melhor dizendo, né, dependendo do ventre que gera aquela criança, ela já está condicionada àquela exclusão, como nos casos das crianças que nascem dentro dos presídios, né? Aquela personagem, né, que fala que ela já tem uma filha, que agora ela está gestando outra, ela relata isso, que ela foi gerada dentro do presídio também. E agora ela está gerando uma outra criança. Oi? Roselane. Isso, e agora ela está gerando uma outra criança também nessas mesmas condições. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem esses mecanismos, né, baseados na cultura, né, na tradição. A gente tem esse fundamento, né, um pilar, é um princípio, que nada vira lei se antes não é costume. Então, todas as nossas leis, né, sejam elas as mais recentes ou as mais antigas, elas são baseadas no costume. O costume, inclusive, é uma condicionante para se criar uma lei, né? Não existe lei se antes não é costume. Então, já virou um costume nosso, né, recriminalizar essas mulheres, né, repunibilizar essas mulheres. E o sistema está aí para mostrar isso. Um outro dado que eu queria também trazer, que não tem no documentário, é que de 2000 até 2016, não se aumentou 587%, se eu não me engano, né, que era o dado. Não se aumentou essa porcentagem, se aumentou 689% dentro de 16 anos. E por quê que se aumentou nesse tanto, né? Vamos nos questionar por que se aumentou nesse tanto. Primeiro porque hoje nós temos muito mais presídios, né? Foi, inclusive, né, uma medida que foi feita no governo Lula, apesar da gente ter, né, esse viés político mais voltado para a esquerda, a gente tem que falar o que é verdade, que no primeiro mandato do governo Lula se encarcerou muito mais. Foi-se criado muitos presídios, principalmente femininos, né? Então, por isso que uma das circunstâncias para ter aumentado tanto foi porque hoje a gente tem presídio para abarcar essa demanda, né? E outra situação também que seria interessante trazer aqui foi que uma das causas também para esse aumento significativo de mulheres encarceradas é também a questão da falta de emprego digno, né? Falta de oportunidade, falta de estudo, né? A gente vê que hoje, né, muitas pessoas, né, mais de 80% das pessoas, comparado aos anos 90, acessam uma universidade. Inclusive, né, o sistema das cotas, eu sou fruto das cotas também, né, fazem com que nós consigamos acessar a universidade. Mas dessas pessoas que acessam a universidade, desse número de mais de 80%, menos de 20% são pessoas negras, são mulheres negras, melhor dizendo, né? Então, a gente tem vários homens negros aí que acessam, né, quando sobrevivem, né, porque a gente sabe que ainda tem essa questão aí da morte, como que se fala agora, da morte precoce, né, de homens negros, né? Mas, ainda assim, eles acessam mais a universidade do que mulheres negras. Porque a gente sabe que a mulher, como a Bruna bem disse, está condicionada à casa, está condicionada a situações degradantes, ao casamento, né? Até, às vezes, forçado, quando a mulher engravida. Muitas famílias ainda têm esse costume de forçar essas mulheres a casar com companheiros que elas claramente não estão à vontade para isso, né? Então, eu acredito que essa cultura do estupro também, né, como a Bruna mesmo bem trouxe aqui, e agradeço novamente a Bruna por ter aceitado participar da live e compartilhar isso com a gente, é um dos principais fatores, porque essa mulher que muitas vezes é estuprada, como demonstra também o documentário, é expulsa de casa. Já fora da penitenciária não tem esse suporte emocional, esse suporte familiar, esse suporte financeiro. E por não ter qualificação,
acaba caindo no mundo do crime, né? Novamente, aqui nós não estamos fazendo juízo de valor, né? Dizendo se isso está certo ou está errado, mas relatando o que acontece, né? Relatando o que a gente vê aí no caso concreto, né? Então, muitas vezes, essa mulher que não teve essa assistência da família também não vai ter assistência jurídica. Porque na defensoria, né, a gente sabe que é um volume muito grande de processos, que a maior parte dos processos que chegam na defensoria de mulheres, de homens, enfim, em situações de prisão, utiliza esse modelo. A verdade é essa, a gente usa um modelo, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei também na defensoria, e a gente faz isso, a gente usa modelo porque é tanto volume que uma pessoa só não consegue mexer, movimentar 30 processos no mesmo dia. Não consegue responder 30 prazos no mesmo dia. Então, é humanamente impossível, né, dar a atenção que o caso merece. Por isso que a gente cai naquela contradição de pessoas que têm dinheiro, né, que têm acesso à justiça, que conseguem pagar um advogado, estão respondendo em liberdade, enquanto mulheres que cometeram um simples furto estão presas aguardando a audiência de custódia há mais de um ano, né? Enquanto a gente sabe que, pela lei, a audiência de custódia tem que acontecer no máximo até 72 horas. Então, a gente cai aí de novo aí na repunibilização, né? Na falta, na escassez, como a Bruna bem gosta de dizer, né? De recursos, escassez emocional, escassez também de acesso, né? Seja ao mundo do trabalho, seja, né, ao mundo, né, estudantil, educacional. Então, acredito que seria isso mesmo. Perfeito. Eu até anotei essa palavra, repunibilização, para fiquei refletindo sobre ela também, né? Essa lógica da escassez que vocês tão bem representaram. Eu fico me questionando também, aproveitando, né, que temos uma advogada na sala, porque tem o princípio, né, da pessoalidade da pena. Então, se a pena ela é intransferível, ela é individual, por que as crianças são punidas? Por que a mãe que vai visitar ela é punida com uma revista íntima? Por que essa rede de apoio ela é punida também? Os filhos que estão fora, né, que vão ser para sempre carregar esse carimbo de serem familiares, de serem filhos de um apenado. Então, a gente está bem longe, as condições, né, materiais, elas estão muito longe do ideal, mas a própria lógica do direito também está muito distante do que prevê, né? Porque a gente tem uma punição que ela é estendida a tudo, né? E é exatamente acho que essa é a palavra-chave, né? A repunibilização. Então, a gente tem uma lógica de justiça que ela não compreende mais só a retirada da liberdade, né, e desse ser humano do seu meio de convívio. Isso não é suficiente, né? Ele precisa ser repunido o tempo inteiro. Então, ele vai ser retirado da liberdade, mas ele também vai ter uma comida estragada, ele também não vai ter um colchão, ele também não vai ter um lugar salubre, ele é um também, que eu acho que, inclusive, isso é uma legitimidade construída socialmente, né? Nós, enquanto sociedade, nós não legitimamos nenhum tipo de dignidade para esses seres, né? Eu tenho um pouco essa impressão, e aí eu queria, Bruna, que tu falasse um pouco para nós, assim, dessa realidade que começa, né, a ser visibilizada no documentário, mas a gente sabe que é a ponta do iceberg, né? A realidade ela é ainda mais cruel, mas eu queria que tu tratasse um pouco disso, assim, sabe? Da lógica da escassez, a qual a justiça ela se alimenta. E eu acho que tu, no vídeo de divulgação da live, eu acho que tu sistematizou a pergunta de uma forma muito melhor do que eu coloquei no roteiro, que é qual o resultado quando as instituições falham com as mulheres, né? Eu queria que tu nos ajudasse, assim, um pouco a entender essa... Muito bom seu
Porque assim, eu fiquei justamente tentando também entender, né? Porque por mais que sou ativista, tem várias questões que não interpassam a gente, até porque também tem o privilégio da branquitude, né? Mas aí eu me fiz uma conta, quero convidar vocês a fazer uma conta. A Nayane dos Santos, 28 anos, ela tem 6 filhos. Ela tem 28 anos agora, no momento do documentário. Ela tem 6 filhos, sendo que um tem 17 anos. Quando eu fiz essa conta, eu falei assim, gente, isso não é gestar. Isso não é ter um filho. Sabe, como é que você ouve que uma mulher de 24 anos, de 28 anos, tem um filho de 17 e você consegue relacionar isso a eu tenho um filho, eu tenho 6 filhos. Eu tenho um filho de 17, um de 16, um de 14. E aí, mais à frente, ela fala que a primeira vez que ela utilizou crack, porque ela foi presa todas as vezes por causa de crack, né? Porque ela foi detida por 32 vezes. E o crack, ela fala que toda vez que ela tem questões que ela não consegue lidar, ela volta pro crack e aí ela acaba sendo detida. Então, a primeira vez que ela utilizou crack foi aos 14 anos. Então, assim, o sistema, ele falha com essa criança, quando ela aparece gestante aos 11, sabe? E aí eu até falei com uma amiga minha, eu falei assim, gente, tem uma moça aqui no documentário que ela tava... Acontece isso, Jerusa? Ai, eu falei o nome da minha amiga. Acontece. Aí ela falou que ela trabalha nas UPAs aqui, né? Então ela vê muita coisa e agora ela tá transicionando pro direito e ela vê muita coisa e eu falei assim, tá, e aí vocês fazem o quê? Ah, a gente tem que encaminhar, só que não é feito. Então assim, eu estou dentro de Macaé, no município do Rio de Janeiro, e ela falou, ah, então, só que não é feito, né? Não é bem assim, porque a família acaba intervindo. Então assim, eu falei assim, tá, mas eticamente o Sistema Único de Saúde, ele não tem que interferir, assim, você não consegue ver uma criança de 11 anos gestante e não fazer nada. Como que a escola não faz nada? Como que o Estado não faz nada? E aí, aos 14 anos, quando essa menina ela já estava na segunda gestação, porque quando ela é presa pela primeira vez, ela tem um bebê e está grávida de 2 meses. Então, assim, na primeira vez que ela é detida. E aí eu fiquei pensando nisso, de como que essas violências, sabe, como que essas violações, né, atravessam esse corpo, e o que que vem? São 6 filhos. São 20 anos, são 28 anos vivido dentro dessa situação de privação. E agora ela está privada, ela teve a experiência de ter filhos dentro do cárcere, em situação de prisão, e essas crianças, sabe? Como é que elas estão agora? Como é que a Nayane, ela estava, né? Quando tudo isso começou a acontecer com ela. Como é que ela está agora? Ela fala, como é que tá esses filhos? Onde esses filhos moram? Ela também relata que a mãe dela acabou de morrer. Então, assim, eu fico pensando se existe oxigênio nesse ambiente, não só dela, mas dessas crianças. Sabe? Se existe como respirar. Se o sistema, se tem feito alguma coisa, porque o sistema ele existe, a gente está em sociedade e os juros são pagos para que essas coisas sejam resolvidas. Sabe? A gente não pode ouvir esse tipo de situação e achar, não, mas é o outro, né? É ela que fez isso, ela que estava grávida aos 11 anos. Não, existe um sistema, existe o ECA que deveria cuidar dessa criança, retirar essa criança, resolver questões psicológicas, resolver a seguridade alimentar. Então, a gente falhou com aquelas mulheres e a gente está falhando todos os dias. E a gente nem se dá conta disso, sabe? Aí outro dado que eu queria trazer também aqui é a Adelaine, que é a segunda pessoa que aparece. Ela tem 47 anos, 6 filhos, condenada a 30. Ela ganhou a filha na prisão, a filha dela foi embora com 1 ano e 1 mês. Uma coisa que eu fiquei pensando, gente, o que determina a manutenção dessa criança na prisão? Porque a gente também fica assim, mulheres encarceradas, né? Essas mulheres, elas são detidas gestantes e vão ter que passar por esse processo de gerar e de parir na cadeia, no sistema carcerário. E como é que é feito esse processo de quando esse filho precisa ser retirado? Entende? Por que essa mulher, e 89% das 89% dos pedidos de prisão domiciliar são negados no Brasil.
Em 2017, 80, entre 2024, dezembro de 2024, dezembro de 2016 e abril de 2017, 89%, 89,1% dos pedidos tinham sido negados. Então, se você nega essa mulher uma prisão domiciliar, o que você está proporcionando para ela, sabe? Porque a gente está colocando essas crianças para receber a punição junto com suas mães. Só que assim, existem também condições na lei de o diálogo ser feito de maneira diferente. Se a lei tivesse sido cumprida, existem leis para proteger as crianças lá atrás. Existem leis para ressocializar essa pessoa lá atrás. Essas leis não funcionam. Aí a mulher está aprisionada, ela está ali gerando um filho. Essas leis também não funcionam. Aí esse filho está sendo retirado, essas leis também não funcionam. Então, assim, eu acho que é uma fábrica de pobreza, né? É uma fábrica de... E quem é que tá? Quem é que é o parafuso? Quem é que é a ferramenta? Quem é que está sendo consumido nesse sistema? Sabe? E a gente está vivendo, está andando por aí, falando coisas simples, falando coisas não tão complexas, achando que a gente é muito intelectual, que a gente é muito inteligente, mas a gente não luta pelas leis que podem ser utilizadas pela gente. Porque eu, como mulher periférica, não tenho garantia de que eu não vou... É que é difícil a gente falar isso, né? Mas eu não tenho garantia. Não tenho, sabe? Eu não tenho direito a uma cela adequada se eu precisar ser encarcerada. Então, assim, é muito triste. É muito triste para essas mães, é muito triste para essas crianças também estão sendo colocadas nesse lugar de mãe. A gente pensa que uma mulher encarcerada é um corpo diferente, porque é um corpo que menstrua, é um corpo que pode ter, a maioria das mulheres sentem dores absurdas ao menstruar todo mês, e a gente não lida com isso nem aqui fora, que as mulheres continuam indo para o mercado de trabalho com cólicas mortais, e elas lidam com isso de maneira solitária. Né? Às vezes nem a família, o marido, o filho interage muito bem com essa dor, né? E então, assim, para além do absorvente, sabe? Porque eu acho que é um pouco isso, não é? Ah, nossa, não tem absorvente, não tem sabonete. Gente, não tem nada, não tem direito a nada, não tem humanidade, não tem. É impossível. Não tem garfo para comer, né? Não tem papel higiênico, não tem saco de lixo, né? Sim. Dirá. Sim, a gente mantém essas mulheres nessa situação, como se fosse um corpo, um corpo qualquer, sabe? E a mulher, ela tem especificidades do gênero. Então, como que você vai criar um ambiente e você não vai incluir essas especificidades do gênero? Sabe? Que é minimamente... E assim, a sífilis, os índices são altíssimos, doenças sexualmente transmissíveis, o índice é altíssimo, porque o nosso órgão genital, ele é diferente, a gente tem mamas que tem questões. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar disso no almoço de domingo, sabe? Que a gente realmente não sabe, sendo uma mulher periférica, tendo um filho periférico, eu realmente não sei o que pode acontecer, quais são os meus direitos, quais direitos serão interrompidos, quais direitos não serão cumpridos, sabe? Como que esse policial vai olhar para mim, como que essa... Porque é isso, é muito triste. Eu queria pegar também essa ideia, eu fiquei aqui pensando, o Madre Pelletier, que é um dos presídios que aparece, né, um dos principais que aparece no documentário, ele fica em Porto Alegre, e aí hoje eu não sei, assim, mas alguns anos atrás, eu morei em Porto Alegre, né, sou do Rio Grande do Sul, morei lá, tive a infelicidade de conhecer o Madre Pelletier por dentro, assim. E na época, a cela, todas as mulheres que eram mães, elas ficavam durante o dia juntas numa mesma cela, que já é um horror, né? Imagina, que eu acho que também a hipermaternidade a qual essas mulheres são expostas também é um tipo de violência, né? Porque, assim, muito amor, mas eu não sou mãe, mas, assim, acho que qualquer mãe consegue entender que, imagina, 24 horas, 7x7, o tempo inteiro, ser a única fonte, né, de cuidado daquela criança, também é uma coisa que, né, que extrapola, assim, os nossos... enfim, né, nossa... tudo, assim, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, o desgaste é muito grande. Mas elas ficam reunidas, então, o dia inteiro, numa mesma cela. Então, é a sua criança, mais um monte de criança. E aí,
olha, tudo também é simbólico, né? Essa cela, no tempo da ditadura, ela era a célula que abrigava as presas políticas. E aí eu fico pensando assim nessa diferenciação que a gente faz entre preso comum e preso político. E o movimento negro, ele já denunciava no final da década de 70, né, essa ideia de que, bom, no Brasil todo preso deveria ser considerado político, né, porque a gente faz essa diferenciação. Então o preso político é aquele que por seus ideais foi perseguido, normalmente de classe média, né. Então essas mulheres que lutaram contra a ditadura e, enfim, né, não estou entrando aqui, não mereciam estar lá também, extremamente dignas e que foram, né, submetidas aos horrores. Mas a gente entende como presa política. Agora, essa mulher que justamente está nessa máquina de moer gente, né, que roubou, enfim, um cuscuz, que roubou um pedaço de carne para dar aos seus filhos, ela está lá sendo punida, mas nunca foi assegurada. A fome não foi criminalizada, né? A fome ela é legalizada. Agora, o ato esse ato, ele merece ser punido por gerações e gerações. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês comentassem. Essa ideia do preso político, a gente poderia estender para todos? Porque como é que a gente entende essa pessoa, então, que também foi preso devido a um sistema que não suporta todos, né? Que não contempla uma vida digna para todos. Essa é uma. E a outra, que a Bruna trouxe bastante também na fala, que é essa relação do feminismo com a pauta do encarceramento, assim. Porque a própria Juliana Borges, né, que escreveu o Encarceramento em Massa, ela escreve para uma coleção que é sobre feminismo plurais, né, se chama Feminismo Plurais, que é organizada pela Djamila Ribeiro. E ela conta que esse foi um tema que foi estranhado, assim, né, porque na listagem ali do que seriam os temas para uma coleção de feminismo, esse não é o primeiro que aparece. E aí, eu acho que também tem muito essa relação do feminismo, desses movimentos, como punitivistas, né? Porque muitas das nossas pautas têm essa reivindicação, né? A gente quer leis, a gente quer o fortalecimento das leis que já existem e tudo mais. Então, essa relação, né? Entre o feminismo e o encarceramento em massa. Queria que vocês avaliassem assim, a importância dessa intersecção, sabe? A importância dessa pauta dentro do movimento feminista ou de qualquer outro, né, que tenha um projeto de país que seja diferente, mas como é que essa discussão ela pode ampliar a nossa compreensão mesmo de justiça e de desigualdade, né? Aí vou passar a bola para a Vicky primeiro e depois a gente volta para. Só uma coisa que eu gostaria de falar antes disso, né, que tem muito a ver com o que você trouxe aí em relação a presos políticos, em relação, não sei se está dando para me ouvir direito, que aqui em casa é um barulho danado, mas é em relação ao direito de punir do Estado, né? Porque o direito de punir do Estado, ele se sobrepõe ao direito da criança a uma vida digna, ao direito da mãe a uma maternidade digna, ao direito da família a condições dignas para aquela criança, né? Porque, como você bem disse, a partir do momento que aquela mulher vai presa e come comida estragada, o leite materno dela não tem os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver. Então, a subnutrição, ela vem desde a gestação, porque aquela mulher não tem os nutrientes que ela precisa para desenvolver aquela criança. E se aquela criança nascer com algum tipo de diversidade funcional, aquela criança não vai ser assistida, não vai fazer as terapias que precisa, não vai acessar os médicos que precisa. Então, uma outra coisa também que é interessante, né, quando você traz essa questão de presos políticos, é entender que hoje, no Brasil, o direito brasileiro, ele entende que proteger o patrimônio é mais importante do que proteger a vida. Hoje, crimes contra o patrimônio, né, seja furto, seja, enfim, estelionato, principalmente se for a instituições financeiras, né, eles punem muito mais, né, hoje um roubo, um furto, enfim, esses roubos que a gente conhece aí, que rouba o carro forte, tem penas muito mais altas do que, por exemplo, um homicídio, do que, por exemplo, um feminicídio, né? Um homem hoje que
que furta, um homem hoje que rouba, né, principalmente se for a mão armada, ele pega uma pena muito maior do que, por exemplo, se ele matar sua companheira. Então, a nossa preocupação principal, né, enquanto Estado, é muito punir os crimes contra o patrimônio, proteger a propriedade privada, né? Porque o princípio basilar da nossa Constituição brasileira é proteger a propriedade privada, não proteger a vida. Então, quando você fala sobre isso de presos políticos, né, é interessante a gente entender em qual lugar a gente está, sabe? Qual é o arcabouço, né? Qual é o ordenamento que a gente segue hoje. Então, em relação, principalmente, né, a mulheres negras, que é o que a gente está tratando hoje, a gente entende que, historicamente, essas mulheres, elas integravam e integram hoje a base da pirâmide, né? São as pessoas que recebem menos, são as pessoas que são mais pobres, são as pessoas com menos escolaridade, são as pessoas que são proibidas, muitas vezes, né, de acessar esses lugares, seja pela cor da pele, seja pelo gênero, porque a gente sabe que tudo isso influencia, principalmente quando você tem as duas questões juntas no mesmo corpo, né? Então, eu acho que isso que você bem disse aí sobre presos políticos, ele se enquadra muito bem, esse termo se enquadra muito bem no que a gente está tratando aqui hoje, porque claro que todo mundo aqui sabe, né, as questões que atravessam a sociedade brasileira. Todo mundo sabe, mesmo que não seja letrado, mesmo que nunca tenha conversado sobre isso, sabe quem são os corpos mais punibilizados. Porque isso é de senso comum. Mas por que a gente não se incomoda, né? Por que isso não causa incômodo na gente? Por que a gente não tem empatia quando a gente vê um documentário como esse? Por que a gente não tem empatia quando a gente vê, né, a situação que as mulheres se encontram hoje? Por que as mulheres, né, brancas, muitas vezes de classe média alta, elas contratam essas mulheres, né, como empregadas domésticas, essas mulheres negras, e dão menos do mínimo? Muitas vezes não assinam nem a carteira. Por que esse feminismo não alcança esse tipo de pauta, né? Por que quando você... Isso sempre mexeu muito comigo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Por que quando você tem uma roupa e você não quer mais, né? Principalmente as patroas, né? A Bruna também compartilha muito dessa pauta. Por que as patroas, elas pegam as roupas que elas não querem mais e dão para as suas empregadas? Leva para sua filha, leva para o seu filho como se fosse uma caridade, né? Por que ao invés disso elas não dão condições dignas para aquela mulher, que é funcionária dela, acesse esses recursos, né? Mesmo que não sejam os mesmos, mas que tenham recursos para acessar pelo menos uma roupa nova. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Isso que você tratou sobre os presos políticos, né? A política do encarceramento, a política social, né? Ela é feita em cima desses pilares. E por isso que hoje a gente tem esse resultado estratosférico de, né, encarceramento em massa. Outra coisa também que eu gostaria de trazer em relação a esse tema é em relação ao direito à defesa, né? Como eu trouxe aqui na minha fala anterior, as mulheres não têm direito à defesa. Essa mulher que é assistida pela defensoria, ela vai ter sim uma defensora, um defensor que vai cuidar da causa dela ali, que vai, né, muitas vezes tentar, mesmo que minimamente, ajudar ela nesse processo de cárcere, né? Seja tentando diminuir a pena, seja, enfim, né, tentando alguma medida aí para que ela responda em domicílio, enfim. Mas a gente sabe que essas mulheres não vão ter uma defesa técnica adequada, né? Uma mulher que comete um crime de tráfico de drogas, uma mulher que comete um crime de furto, ela poderia, sim, responder em liberdade se ela tivesse um profissional com a técnica necessária para, né, tentar diminuir a pena dela, tentar fazer com que ela responda em liberdade, mas
não vai, porque até isso o Estado ele nos retira o direito à defesa, o direito à vida, né, o direito à maternidade, porque primeiro ele te força a ter filho, né, a maternidade compulsória ali, e depois ele te priva desse direito de ser mãe. Principalmente essas mulheres que têm, às vezes, o filho, bebê, como principal apoio emocional, porque já estão abandonados ali, né, emocionalmente pela família, pelo companheiro. Então, eu acho que esse termo presos políticos se enquadram bem, sim, né? A gente podia, sim, usar esse termo. E em relação ao feminismo, eu acredito que essas pautas, elas não alcançam as mulheres encarceradas até propositalmente. De novo, né? Trazendo esse pilar aí social, trazendo esse fundamento onde nossa sociedade foi construída, é proposital que não alcance essas mulheres, né? Porque essas mulheres, primeiro, nem são vistas como pessoas, né? A gente tem a coisificação dessa mulher negra, principalmente encarcerada. Então, é por isso que eu acredito que o feminismo ele não consiga, não acesse, né? Não consiga abarcar pautas como essas, porque não é interessante. Socialmente, a gente não é feita, não é ensinada a pensar nessas mulheres que estão reclusas. Muito pelo contrário, nós somos feitas e ensinadas a pensar nesse homem que está recluso. Então, é muito comum hoje no TikTok, né? Eu nem tenho TikTok, mas eu vejo, né, esses vídeos que aparecem no Instagram, que são do TikTok, que às vezes aparecem para mim, aparecem para várias outras pessoas. A gente vê também no Twitter, nas redes sociais, as chamadas cunhadas, né? Que são essas mulheres que vão para o presídio visitar os seus maridos, os seus irmãos, os seus filhos. Então, a gente é sempre ensinada a pensar no homem que está encarcerado, a pensar por que ele foi parar lá, nossa, coitadinho, a fazer, né, esse papel aí de até infantilizar esse homem. Poxa, ele não sabia, poxa, ele fez isso porque ele queria, enfim, dar uma vida melhor para a família. A gente sempre arranja uma desculpa, mas quando é uma mulher negra, a gente sempre, como eu já disse antes, né, repunibiliza. Então, eu acredito que é proposital o feminismo não alcançar essas mulheres, até porque o feminismo não é pensado por mulheres como as mulheres que estão encarceradas. Esse feminismo que a gente pratica, né, e eu me coloco também nessa posição, é um feminismo que é voltado para mulheres até de classe média alta, né? São pautas, muitas vezes, que nem são acessíveis para mulheres periféricas. Você só começa a pensar nesse tipo de feminismo e na palavra feminismo quando você acessa o mínimo de letramento, seja no ensino médio, seja na faculdade. Então, se você for frequentar qualquer escola estadual, principalmente aqui, seja do Rio de Janeiro, seja da Bahia, você não vai encontrar esse tipo de pauta muitas das vezes. Você vai sim achar uma menina que está grávida, você vai sim achar uma menina que está visitando o namorado na cadeia, você vai sim achar uma menina que está ali numa situação ali de um relacionamento forçado, um relacionamento tóxico com um cara, mas você não vai achar, muitas vezes, né, nessas escolas, uma menina que vai falar sobre feminismo, porque isso não é ensinado nas escolas. A gente não é ensinado a acessar esse pensamento. Então, eu acho que é muito por aí. E quando a gente já acessa de um outro lugar, né? Ainda tem isso, a gente acessa de um lugar onde a gente tem até essa perspectiva de se afastar da periferia, né? De se afastar um pouco dessa realidade. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Fazendo também a meia-culpa de nós mulheres que muitas vezes nem buscamos essa pauta, porque não nos alcança também. Então, para além dessa questão, né, social, do patriarcado, da sociedade, né, europeia, como ela é construída, da forma com que o Brasil também foi colonizado por Portugal, que vem com esses ideais, né,
brancos e de nobreza, né? Que até pouco tempo atrás a gente tinha duque, duquesa, rei, rainha. Então, a gente é ensinado a pensar no glamour, a gente é ensinado a pensar no luxo, na riqueza, não nas pessoas que estão encarceradas, não nas pessoas pobres. Então, eu acho que é um pouco isso. Perfeito. Bruna, quer falar alguma coisa? Vou- Ela tem... Então, eu gostaria também de citar a Rosilane, que foi uma pessoa que me atravessou bastante no documentário, que é aquela que está gestante e que ela nasceu na penitenciária e agora está gestante de uma filha. E ela já tem uma filha anterior, então ela está gestante da segunda filha dela. E ela foi presa, ela foi detida por roubar carne e uma mamadeira. Então, assim, você imagina a situação, né? Porque, pensa, ela também relata que a mãe dela não pegou ela de volta quando a mãe dela sai da prisão. A mãe dela deixa ela onde ela estava uma amiga, e ali ela se desenvolve, acaba entrando também em situação de miséria, em situação de escassez, e é detida roubando uma madeira e uma carne. O quão, né? O quanto de escassez precisa para você se colocar nessa situação e ser detida gestante, e essa filha dela agora tem que ficar com uma amiga, porque ela não tem também essa família, né? Essa família maternal, essa família que cuida, ela também não acessa, ou não acessam ela, né? Mas eu queria comentar sobre a questão do feminismo que você falou. O embaixo do sol é capitalista e patriarcal. Né? A gente não pode desassociar a realidade que a gente vive aqui no Brasil, achando que, não, porque a gente é feminista, porque a gente é de esquerda, porque a gente é dos direitos humanos, a gente vive algo isolado. Não, é muito difícil a gente fazer esse movimento contrário, porque tudo debaixo do sol é capitalista e patriarcal. É como se fosse um sistema de compulsório. Existir um sistema capitalista e patriarcal é compulsório. Você não vai escolher não participar do sistema capitalista. E eu acho não, eu tenho a perspectiva, eu percebo que esse feminismo elitista, que é o feminismo que a gente tem, que eu percebo que é o que está mais em voga, ele esconde alguns esqueletos no armário. Por exemplo, eu fui empregada doméstica diarista a minha vida inteira. Estou encerrando agora esse trabalho muito recentemente. E 90% das minhas clientes eram feministas, né? Se diziam feministas, progressistas. E, no entanto, a maneira delas de lidar com o trabalho doméstico sempre foi muito mais do mesmo, exatamente o que o sistema capitalista patriarcal denomina para minha classe, né? Então não tinha assim um diálogo, não era um diálogo que conversava com classe. Poderia conversar sobre gênero, porque gênero pertence àquela mulher ali. Ela consegue olhar e falar assim, não, eu sou uma representativa da minha classe, né? Mas existe esse deslocamento da gente sempre estar tentando sair da classe baixa. Então assim, e no sistema capitalista não cabe. Se todo mundo que está no seu Instagram tiver um carro, não cabe. Se todo mundo que estiver no Brasil tiver um carro, não cabe. Então, assim, a gente tem que entender que, para além de sermos feministas, a gente precisa fazer uma autoanálise do como o capitalismo vai atingir a gente. Porque se todas as mulheres conseguirem lugar de poder, qual lugar é esse de poder que a gente está acessando? O feminismo, ele dialoga com a gente nesse lugar de, não, porque eu vou ser foda, eu vou ser poderosa, eu vou ganhar 20 mil. Só que, assim, existe um sistema em que dá para todo mundo ganhar 20 mil, todo mundo tá viajando, sabe? Então, assim, é um convite à pobreza? Não é um convite à pobreza, é um convite para um diálogo maduro sobre como que a gente vai lidar, né? Porque o sistema capitalista, ele precisa de que as mulheres estejam no lugar que elas estão, entendeu? E muito acolhidas dentro desse feminismo elitista. Então, assim, essa perspectiva de que, na verdade, a gente precisa sentar para dialogar como mulheres adultas que somos, porque não é real que todo mundo vai ser a Beyoncé, não é real que todo mundo vai ser a Oprah, não é real que todo mundo vai ser a Xuxa. Não dá, o sistema não dá, porque a Xuxa, ela precisa da pobreza. A Beyoncé precisa da pobreza. Desculpa, eu sei que todo mundo adora ela, mas ela precisa da pobreza. Existe uma fala da Bia Ferreira que eu adoro, que é o belo, ela canta isso numa música. O belo define o feio para se beneficiar.
Então, assim, esse lugar de poder que você tanto almeja, que o feminismo tanto almeja, ele precisa da pobreza, sabe? A gente precisa de mulheres encarceradas para a gente chegar aqui e falar que a gente é ativista de direitos humanos. A gente precisa de mulheres sendo violentadas e estupradas para a gente conseguir chegar aqui. Então, assim, eu acho que é muito isso. O sistema que está aí não é nosso, não foi a gente que produziu, não é pra gente. A gente precisa sentar e dialogar como mulheres adultas e maduras que somos. E assim, mas então você vai mudar o mundo como? Dentro da sua casa. Entendeu? Você vai criar uma relação de poder diferente dentro da sua casa, e aí você vai ter seu marido, você vai ter seu filho, e esses homens vão criar outras relações, e a gente tem sempre que supervisionar, a gente não vai ter um dia de paz. A gente não tem um dia de paz, a gente já não tem um dia de paz, porque a gente precisa supervisionar os homens que a gente está colocando, as mulheres que a gente está colocando, e assim, eu não mudei muita coisa, mas eu mudei, eu tenho certeza, dialogando, conversando, fazendo as minhas denúncias, eu tenho certeza que eu mudei a vida de algumas pessoas nessa perspectiva de denúncia mesmo, sabe? Mesmo trabalhando dentro desse lugar com um trabalho doméstico, às vezes algumas delas paravam para me ouvir, não no lugar de contratante, mas no lugar de conhecidas, no clube do livro. Então eu conseguia, e todas elas, minhas amigas todas acessam trabalho de cuidado terceirizado. Não só doméstico, mas de cuidado com o filho, de cuidado geral. Elas não, eu nem sei se elas lavam o próprio carro, sabe? Então, todo mundo se utiliza dessa pobreza tranquilamente, porque o sistema é capitalista. Então, esse sistema capitalista que está debaixo do sol, e tudo aqui é assim, ele não vai produzir o que a gente está precisando e procurando para todas. E entendendo que todas não podem ter lugar de destaque, que precisa ser um lugar comum. Porque esse destaque, ele só faz sentido se existir o contrário, né? Como se fosse uma lógica bipartida mesmo, né? O belo definiu o feio para se beneficiar. Então, se existe esse lugar de poder, existe pessoa submetida a esse poder, que, por enquanto, é a gente e nossos filhos, né? Não, perfeito. Eu também eu compartilho muito dessa ideia, assim, de que é um sistema que não cabe todo mundo, e aí, por não caber todo mundo, a gente vai selecionar alguns corpos, então, que vão ser passíveis de serem desumanizados e de sofrerem as violências mais absurdas, sem que a outra parte que está coberta se assuste com isso, né? A gente tem o genocídio da juventude negra, é um dado absurdo, né? A gente num modelo democrático, a gente mata mais do que o pior período do apartheid na África do Sul, né? Então, a Sueli Carneiro faz muito isso, né? E é um dado em que o qual a gente não... Essa parte que está coberta não fala e não se assusta, né? Posso acrescentasse uma violência que eu tive que viver nesse sentido? Meu filho é um menino negro de pele clara dentro da quebrada, né? Então, ter que ensinar para ele como se colocar nesse ambiente foi uma coisa assim que eu realmente não imaginava. De como ele se comporta quando a polícia está fazendo a ronda. De como que ele se comporta quando o tráfico está na rua. Sabe? Então, assim, Jodson. Ai, caramba, falei o nome do meu filho. Mas o perfil tá aí. Tadinho! Não precisa olhar no olho, não encara. Se é os polícia, cabeça levantada, encara. Então, assim, o seu filho de 10 anos tem que diferenciar como que ele vai se comportar indo no mercado, sabe? Porque dependendo de qual grupo tiver ali, ele precisa ou levantar a cabeça para mostrar quem ele é, entendeu? Olha aqui, eu tô de uniforme. Meu filho, a gente sempre fala, ele estuda numa escola aqui e ninguém vai de uniforme. Mas eu falei assim, filho, uniforme, ele te protege. O carinha vai olhar, o polícia vai ver, ele vai te ver uniformizado, ele sabe que você tá ali indo pra escola. Então, assim, cara, é um tipo de coisa que parece que eu tô cuidando do meu filho, mas é um atravessamento violento tão absurdo, sabe? Que a gente tem que ter e tem que ter. Quando você tá na quebrada, você tem que ter. Você não pode deixar seu filho sair de qualquer jeito. Então, não, é muito absurdo. É. Né? Ai, gente, eu comentei com a Bruna mais cedo que era rápido e indolor. E foi muito mais rápido do que eu imaginava. Foi 1h20 que passou voando. E eu queria ficar aqui a noite inteira ouvindo vocês e aprendendo mais e mais. Assim, tinha
muito mais perguntas assim que eu queria fazer para vocês, mas eu espero que esse seja um encontro, que os nossos caminhos tenham se cruzado para permitir novos e outros encontros e presenciais. Saibam que vocês agora têm um ponto de referência na Paraíba, nas praias mais lindas desse país. Eu sei que o Rio de Janeiro é uma disputa ferrenha, mas venham e espero encontrar vocês também de outras formas, em outros formatos, para outras conversas, né? Também sobre coisas boas que passam nas nossas vidas e transformações que eu espero que a gente realize juntos. Assim. Queria encerrar essa conversa que foi tão rica, assim, agradecendo imensamente vocês por terem compartilhado suas experiências profissionais, mas também pessoais, e essas reflexões tão potentes, né, com a gente. Foi uma honra ouvir vocês, aprender com vocês. Bruna, que está de aniversário hoje, nossa, quero que eu comemore. Parabéns! Passada, Nem né? consegui dar parabéns pra Eu não ela. acredito que E ela quando vai... eu convidei, eu nem sabia que era aniversário dela hoje. Ela tinha comentado, mas não me... Tá de aniversário, mas assim, eu também fiquei muito feliz, porque eu acho que esse sol que tá contigo hoje, ele também respinga um pouco em todo mundo que te rodeia, assim. Então, mas fiquei feliz, assim, que generosidade, te agradeço muito, espero que tu comemore muito, rodeada dos teus, assim, de gente querida, amada, e que tu refaça, né, os termos desse contrato com a vida e combine de viver, né, como fala a Evaristo Conceição, assim, acho que a nossa maior vingança diante desse cenário todo é viver e ser feliz, assim, né, que eu acho que é isso que para eles é insuportável, assim, verem mulheres vivas, livres e felizes. E essa até arrepiei aqui, ó. Essa é a última live do Cinema em Movimento, e aí eu não poderia ter encerrado de uma maneira mais potente, assim, né, discutindo o sistema prisional, especialmente a partir da perspectiva de mulheres, que nos obriga a repensar a lógica da sociedade inteira, né? Então, queria, assim, agradeço muito, muito, muito vocês. O microfone está aberto para que vocês também se despeçam, façam as reflexões aí necessárias, para que essa conversa ela siga ecoando, assim, impulsionando todo mundo a continuar questionando, denunciando e construindo novos caminhos, né? Acho que como diz o Paulo Freire, mais importante do que a denúncia é o anúncio, né? A gente tem que anunciar que outra coisa, ela é possível. Manu, Vitória, deixa eu só completar. Eu vou anunciar que deu certo, gente. Estuda, foca na família, foca no cuidado, no amor, olha para dentro. Esse ambiente que a gente nasce, ele é muito importante, mas tem um momento em que você vai conseguir produzir o seu ambiente. Sabe, assim, eu até falo isso às vezes com a Vitória. Eu falo, Vitória, tem coisas que são momentâneas e vai ter um momento que as respostas que você vai receber foi você que plantou. Então, assim, eu tô colhendo um pouco dessas sementes que eu plantei um tempo atrás, inclusive na maternidade, no relacionamento. Tenho 20 anos de casada, meu filho tá aí com 16. Então, deu tudo certo, vale a pena a gente focar na gente, a gente, sabe, assim, realmente fazer um bom chão para plantar, tá? Quebrada, vamos com tudo que dá certo. Queria agradecer a Manuela demais. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer fazer parte desse projeto de novo, principalmente com você, com essa configuração, com esse tema. Então, eu acho que foi tudo muito agradável, muito perfeito e muito enriquecedor, né? Eu acho que, assim, até coisas que você me disse agora, assim, sobre pensadoras, a gente acaba se distanciando um pouco dessa pauta quando a gente vai se profissionalizando e a gente se distancia muito de temas filosóficos, né? A gente acaba ficando ali meio robótico, né? Aquela questão da falta de conversa entre as disciplinas, né? A gente acaba ficando muito ali monótono na nossa rotina e eventos como esse acabam reacendendo essa chama que a gente tem dentro da gente, né? Essa vontade de mudança. Queria agradecer muito a Bruna também, a todo mundo que está aqui presente, que esteve aqui nessa live participando com a gente. Estou amando os comentários aqui. E, Bruna, de verdade, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Quando a Manu falou comigo, eu não pensei em outra pessoa que não você. Eu sabia que você ia enriquecer o debate assim de uma forma surreal, até porque muitas vezes quando a gente conversa, você traz coisas que
eu nem nunca me dei conta, sabe? Eu acho que você tem esse poder de trazer reflexões muito profundas em coisas até meio que simples, né? Poxa, eu já pensei nisso, mas não dessa forma que ela abordou. Então, eu acho que você tem esse poder, até enquanto psicóloga, quando você começar a atuar, você vai conseguir trazer esse insight para os seus pacientes. E você tem muito essa pessoalidade, né? Uma coisa muito singular sua. E, nossa, Manuela, de verdade, muito, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ser você, por ser essa pessoa também que encoraja a gente, que, né, faz acontecer. Eu vou me despedir aqui, porque agora eu tenho um outro compromisso, infelizmente ou felizmente, né? Teve uma urgência, eu vou precisar atender agora aqui um cliente, mas vou deixar aqui meu abraço, meu beijo, né? Meu até logo com vocês. Espero que a gente possa se ver em breve, presencialmente, de repente aí na Paraíba, quem sabe, né? Toma uma cervejinha na Né? praia. Quem sabe, daqui umas semanas, né? Ou meses. Tem carnaval, E, gente, venham. gente, um beijo. Experiência. Um Gente, boa beijo. noite. Boa Obrigada noite. para quem Tchau, assistiu tchau. também. Foi um prazer e uma honra. Bom descanso, viu? Bom Merecido. descanso. Tchau, tchau.